Voltamos para continuarmos tratando aí dos atributos dos atos administrativos. Vamos tratar agora da exigibilidade. Comigo na tela está aqui a exigibilidade. Lembrando que não são todos os doutrinadores que incluem a exigibilidade como atributo, mas que ela aparece, volta e meia aparece na prova como sendo aí um dos atributos dos atos administrativos. O que se deve entender pela exigibilidade? É assim, olha, comigo. A alta executoriedade é a própria administração com seus equipamentos e agentes fazendo cumprir a determinação contida no ato. Beleza. A outra opção que a administração tem é ingressar com uma ação judicial pedindo ao Poder Judiciário que promova a execução forçada, o cumprimento daquele ato. Uma terceira alternativa é a exigibilidade, que é quando a administração usa formas indiretas para forçar o destinatário do ato a cumprir. Então, comigo na tela, olha a exigibilidade. É a prerrogativa que a administração tem de usar meios administrativos indiretos. A administração usa meios administrativos indiretos para quê? Para forçar o destinatário do ato a cumpri-lo por si mesmo. Então, como é que funciona isso na prática? É assim, olha, se você não efetuou o pagamento de uma multa de trânsito vencida, quando chega no ano seguinte, que a administração iria expedir o licenciamento anual para circular com o veículo, ela só expede esse licenciamento anual se você pagou as multas vencidas, entre outros requisitos. Bem, se você não pagou a multa, não vai receber o seu licenciamento anual, e aí a partir do momento que você já deveria ter o licenciamento e não tem, a administração começa a montar blitzes pela cidade. Se ela flagrar você conduzindo o veículo sem licenciamento, ela vai apreender o veículo. A apreensão do veículo é por falta de licenciamento. Mas você só obtém o licenciamento se pagou as multas. Então, essa exigência de licenciamento, de blitz, apreensão do veículo por falta de licenciamento, são formas indiretas para a administração fazer com que você mesmo pague a multa para não sofrer uma consequência pior. Você mesmo pagar a multa para não sofrer uma consequência pior. Essa maneira de forçar você a cumprir o que ela quer, a cumprir o ato, é a chamada exigibilidade. É a exigibilidade. E vale ressaltar que todo ato administrativo goza de exigibilidade. Todo ato administrativo goza de quê? De exigibilidade. Tá aí. Por último, nós vamos tratar aqui o atributo da tipicidade. É o nosso último atributo aí, a tipicidade. O que significa? É a necessidade de adequação da vontade que vai ser manifestada pela administração e uma tipologia, um modelo de ato previsto em lei. Então, a tipicidade é essa necessidade de adequação. Em outras palavras, a gente pode dizer, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas para produzir determinados resultados. Ou seja, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Vamos montar aqui um esqueminha para você visualizar perfeitamente como é que funciona isso. É assim, olha, a administração quer manifestar uma vontade 1 para chegar a um efeito 1. Efeito 1. Vamos fazer um raciocínio paralelo para você visualizar o que juridicamente se quer dizer com a tipicidade. É assim, olha. Vamos imaginar os eletrodomésticos lá na sua casa. Se você deseja fazer uma vitamina, existe um tipo de eletrodoméstico que permite você alcançar esse resultado, a vitamina, liquidificador.
Se você quer lavar as louças, aí tem um outro tipo de eletrodoméstico que te dá esse poder. Ou seja, você tem uma certa vontade, deseja algo, existe um meio apropriado, adequado, que vai chegar ao resultado que você deseja. Na estrutura jurídica administrativa, tem uma lógica semelhante. Para cada vontade ou prerrogativa ou poder que a administração quer manifestar e atingir um resultado, ela só poderá manifestar essa vontade para alcançar o resultado que deseja se no ordenamento já existe um ato próprio, típico para isso. Então vejam, se o efeito que a administração quer é impor, se o efeito que a administração quer é impor uma obrigação pecuniária de pagamento, qual é o tipo de ato que ela tem para que ela possa manifestar a vontade e gerar o efeito de impor uma obrigação pecuniária de pagamento? Ela vai ter a multa. A multa é a tipologia de ato própria para se manifestar a vontade administrativa e alcançar o efeito de impor uma obrigação pecuniária. Vamos a um outro exemplo. A administração quer manifestar uma vontade 2 e atingir um efeito 2. Esse efeito 2, suponhamos, é desligar o servidor do cargo sem caráter punitivo. Qual é a tipologia do ato? A tipicidade de ato própria para a administração manifestar sua vontade e desligar um servidor do cargo sem caráter punitivo. É a exoneração. Então, a tipicidade nada mais é que a prerrogativa que a administração tem de encaixar uma determinada vontade num ato pré-definido em lei. Porque esse ato é que permite externalizar essa vontade para chegar àquele resultado desejado. Não tendo essa tipologia de ato, a administração não tem o poder de manifestar a vontade que ela deseja para atingir o resultado. Então, a administração só vai ter a prerrogativa de manifestar aquela vontade para atingir aquele resultado se houver uma tipologia de ato dando essa prerrogativa. Daí a tipicidade. Daí a tipicidade que está aí. Um outro aspecto importante, só existe, aqui olha, um outro aspecto importante, só existe a tipicidade nos atos administrativos unilaterais. Isso aparece bastante em prova. A tipicidade, ela só é característica dos atos administrativos unilaterais, ou seja, nos contratos administrativos, por serem bilaterais, nos contratos administrativos não tem o atributo da tipicidade. Não haverá o atributo da tipicidade, só nos atos unilaterais. Prosseguindo agora, nós vamos tratar da classificação dos atos. Nós vamos tratar da classificação dos atos. Vamos só apagar essa baderna aqui para começarmos sem bagunça. Muito bem. Primeiramente, o que se deve entender por classificação? Quando se fala classificação, é sempre importante ter em mente o seguinte: classificar é agrupar por semelhanças ou separar por diferenças. Classificar nada mais é do que você agrupar objetos em razão de suas semelhanças ou separar objetos em razão de suas diferenças. Então, quando se fala em classificação dos atos, você vai agrupar os atos em certas categorias por suas semelhanças ou por suas diferenças. Mas um detalhe importante, comigo na tela: toda classificação ela tem que ser feita a partir de um critério. Você estabelece um critério para classificar os objetos ou fenômenos. Então, por exemplo, se eu fosse classificar as aulas, critério de classificação das aulas, pela matéria. Tem aulas de direito, tem aulas de economia,
aulas de raciocínio lógico. Então, tem um critério, o critério da matéria, o critério do conteúdo, da dificuldade e por aí vai. Da mesma forma, a gente vai tratar aqui a classificação dos atos, sempre a partir de critérios. E aí, tendo em vista esse aspecto aí dos critérios, eu vou tratar com vocês os critérios classificatórios que são mais frequentes e comuns em prova. E aí eu vou dar um panorama geral aqui no esquema de quais são os critérios e depois a gente vai analisar uma por uma das classificações a partir desses critérios. Então comigo, na tela, classificação dos atos. Classificação dos atos. Essa classificação dos atos, ela pode ser feita a partir dos seguintes critérios. Atenção aí. Primeiro critério, quanto aos destinatários. Quanto aos destinatários. Então, na classificação quanto aos destinatários, nós temos dois tipos de ato. Comigo aí na sua tela, nós temos os atos gerais, também chamados normativos, e temos os atos individuais, também chamados concretos. A gente vai detalhar cada um deles. Esse é o primeiro critério de classificação, quanto aos destinatários. Na tela, segundo critério, classificação quanto ao objeto, ou então chamado quanto às prerrogativas. Por essa classificação, por esse critério, os atos são de três tipos. Primeiro tipo aí, olha, atos de império. Existem os atos de império. Além disso, atos de gestão. E por último, atos de expediente. Nós vamos analisar em detalhes cada um desses tipos de ato aí, classificados pelo critério quanto ao objeto ou prerrogativas. Terceiro critério de classificação aí, olha, quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos. E no tocante aos efeitos, aí na sua tela, primeiro tipo de ato, você tem os atos declaratórios, mas você também tem os atos o quê? Constitutivos. Então essa aí é a classificação aí quanto aos efeitos declaratórios e o quê? Constitutivos. Primeiro critério aí de classificação. Muito bem. Terceiro critério de classificação, aliás. Bom, além desses três critérios, mais um critério importante para fim de prova. Quanto à retratabilidade. Critério de classificação quanto à retratabilidade do ato. Vamos ver em detalhe que nós temos atos de dois tipos aí por esse critério. Olha lá. Temos os atos revogáveis e temos os atos o quê? Irrevogáveis. Então aí é o nosso quarto critério de classificação. Mais um critério classificatório aí. Quanto à precariedade. Esse aqui volta e meia gera uma dúvida aí, mas nós vamos eliminar a possibilidade dessa dúvida. Quanto a esse critério, nós temos atos precários e atos não precários. Esse aí é o nosso quinto critério de classificação. Mais um, sexto. Quanto à formação. Esse sim é muito frequente em provas. Por esse critério de classificação, nós temos três tipos de atos. Por esse critério, quanto à formação, nós temos três tipos de atos. E esse critério é muito importante, muito cobrado em prova. Primeiro tipo, atos simples. Segundo, atos complexos. E terceiro, atos compostos. Vamos detalhar de forma bem clara aí cada um desses critérios aí. Tudo bem? Então aí nós temos os critérios classificatórios. Lembrando que esse aqui é muito importante, muito cobrado em prova. E por último, nosso último critério, nosso sétimo critério classificatório, quanto ao alcance. E quanto ao alcance, nós temos dois tipos de ato. Atos internos e atos externos. Internos e atos o quê? Externos. Estão aí os dois critérios aí estabelecidos. Os dois critérios, os dois tipos aí a partir desse critério. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? A partir desse panorama geral que você já tem aí, a gente vai começar a analisar um por um desses critérios e cada um desses tipos de atos, com os seus exemplos. Então, comigo na tela,
critério da classificação dos atos quanto aos destinatários. Esse critério, na verdade, ele quer saber como que esses atos atingem os destinatários, de forma específica, de forma genérica. E aí, por esse critério, nós temos dois tipos de atos que nós já vimos. O primeiro, atos gerais ou normativos. O que nós precisamos compreender sobre os atos gerais ou normativos? São aqueles de natureza genérica. São atos de natureza genérica e abstrata, também chamado impessoal. Você pode colocar aí, ó, também chamado impessoal. Ato de natureza genérica e abstrato, também chamado impessoal, que dispõe sobre uma determinada circunstância, com vistas, com o objetivo de produzir efeitos reiterados em relação a todos aqueles que vierem a se enquadrar nela, na circunstância. Então, são atos que se parecem com uma lei. São atos que disciplinam, regulamentam, na verdade, a aplicação de uma lei numa determinada circunstância. Não são atos voltados especificamente para o sujeito A ou B. Quem vier a se enquadrar nas circunstâncias descritas é que vai sofrer os efeitos desse ato. Comigo na tela. Esses atos gerais normativos, no momento que eles são praticados, o mais importante aí desse ato, no momento que ele é praticado, não é possível definir quem são e quantos são os destinatários desse ato. Não é possível definir quem são e quantos são os destinatários desse ato. Então, como é um ato que regulamenta uma determinada situação, é preciso saber quem vai se enquadrar ou se encaixar na situação para daí sofrer os efeitos desse ato. Vamos pensar o seguinte: a Agência Nacional de Saúde baixa lá uma resolução número 130. Essa resolução estabelece que a partir de tal data, o acesso de qualquer passageiro a uma aeronave depende de apresentação de um documento de identificação civil com foto recente. Este ato não está destinado especificamente a Emerson, João, Maria ou você. Esse ato vai se destinar a qualquer pessoa que se encaixe na circunstância de tentar acessar uma aeronave civil aí da aviação comercial. Está aqui, olha. Esse é um exemplo clássico de ato geral ou normativo. Não dá para saber exatamente quem vai ter de cumprir essa exigência prevista no ato. Muito bem. Quais são os exemplos principais aí desses atos? Os decretos, as resoluções, os regulamentos, portarias, instruções normativas e regimento interno. São aí os principais exemplos de atos gerais ou normativos. Muito bem. O segundo tipo de ato quanto aos destinatários são os atos individuais ou concretos. O que se deve compreender e entender sobre os atos individuais ou o que? Concretos. Olha, são aqueles destinados a produzir efeitos individualizados. Eu já sei exatamente quais são os efeitos em relação a pessoa ou pessoas determinadas. No momento que se pratica um ato como esse, o ato individual concreto, já é possível definir quem são e quais são, quantos são os destinatários e quais os efeitos que o ato produzirá em relação a eles. Esse é o ato individual, também chamado o quê? Concreto. Quais são os exemplos desse ato? A nomeação. Mesmo que seja uma nomeação coletiva, o órgão publicou no Diário Oficial a nomeação dos 200 primeiros classificados. Mesmo assim, ele é um ato individual, porque eu sei exatamente quem são os destinatários e sei exatamente quais são os efeitos que vão ser produzidos em relação a cada um deles. Então, a nomeação entra, a multa é um outro belo exemplo, a advertência, a demissão
e a desapropriação. São sempre todos atos aí de natureza individuais ou que? Concretos. Atos de natureza individual ou que? Concretos. Muito bem. O nosso próximo critério de classificação, 4.2, é quanto ao objeto. Quanto ao objeto ou prerrogativas que o ato vai ter. Bom, o primeiro tipo de ato desse critério de classificação é o chamado ato de império. O que a gente deve entender sobre esse ato de império? Na sua tela aí, ó. Ato de império ou atos de império são aqueles destinados a fazer valer o interesse coletivo sobre o interesse individual. Atos de império é aquele que a administração tem a prerrogativa de se impor, de fazer valer o interesse coletivo sobre o individual. Esses atos, claro, eles decorrem de um princípio que você já sabe bem qual é. Que princípio é esse? Comigo na tela. Eles decorrem do princípio da supremacia, óbvio. Eles decorrem do princípio da supremacia. Mais um detalhe, eles são manifestações, olha, às vezes aparece em prova, do ius imperi, do poder de império do Estado. Claro, eles vão ter o que esse ato? Eles vão ter imperatividade, né? São todos atos com o que? Imperatividade. São todos atos com o que? Imperatividade. Manifestação do ius, do poder de império do Estado. E os exemplos desses atos estão aqui, olha. Os principais exemplos desse ato aí são a suspensão, a penalidade de suspensão de um servidor, a demissão, é impositivo, a multa, remoção de ofício, também é impositivo, cassação de um alvará e a exoneração. Então aí são os atos de quê? De império. Mas por esse critério classificatório, o segundo tipo são os atos de gestão. Se o primeiro tipo é ato que a administração se impõe em relação ao particular, a segunda categoria, os atos de gestão, são aqueles que a administração vai realizar o interesse coletivo, mas sem que haja uma imposição, sem que ela esteja se sobrepondo em relação ao particular. Nestes atos aqui, olha, de gestão, olha aí, são aqueles em que a vontade que é manifestada sempre para realizar o interesse coletivo, não pode ser diferente, essa vontade, ela também se concilia, ela também atende ao interesse individual do destinatário. A administração está realizando o interesse coletivo? Sim, mas essa realização do interesse coletivo não se está sendo feita à custa de impor algo a ninguém. Olha aqui comigo na tela os exemplos. A autorização. Vamos supor o seguinte: a administração pública concedeu uma autorização especial para um circo, não tem esses circos itinerantes? Um circo itinerante aí na sua cidade, um circo se instalar numa determinada área pública. Ao fazer isso, a finalidade primordial é o interesse público. Professor, o interesse público, como assim? Está ampliando transitoriamente as opções de lazer, de entretenimento na sua cidade. Então o objetivo é isso, ou seja, verificou os requisitos, autorizou esse circo itinerante se instalar aí numa área pública na sua cidade, porque com isso ele está de forma direta ampliando as opções de entretenimento, de lazer aí da sua cidade. Muito bem, mas essa autorização está impondo algo para o dono do circo? Ao contrário, está atendendo o que ele quer, ele vai até lucrar com isso. Uma autorização, é um ato de gestão. Uma permissão de uso também, uma concessão, expedição de alvará. Quando expede o alvará para você construir, está verificando os requisitos para que não se construa contra as normas e posturas urbanas, mas está atendendo ao seu interesse. Então, licença também entra aqui, olha, a licença e o porte de arma. Porque para expedir o porte de arma é feito um controle prévio para saber se a pessoa tem condições, se é o caso, se há as justificativas legais aí. Então, ato de gestão. E o último tipo de ato aí desse critério são os atos de quê? De expediente. Atos de expediente. O que são os atos de expediente? O que são os atos de expediente?
são aqueles destinados a dar mero impulso. Impulso ou tramitação às rotinas e procedimentos internos da administração. O que é mais importante? Ato de expediente é sem conteúdo decisório. Deixa eu dar uma notícia a você. Você aí que vai fazer concurso para nível médio, certamente você vai ocupar um cargo cujas funções tornará você uma máquina ensandecida de praticar atos de expediente. Normalmente, quem ocupa cargo, função de nível médio, é para praticar atos predominantemente de expediente, atos sem conteúdo decisório, que vão dar um andamento, vão impulsionar aquelas rotinas internas. Claro que você vai pegar essas funções, essa coisa mais pesada, esses atos que é mero carimbar, e vai botar para o estagiário. Não conta para ninguém não, mas eu sei como é que funciona. Beleza? Então, atos do tipo carimbar, rubricar, numerar, autuar processo, trocar a tona da impressora, ato de mero expediente. Não está decidindo a vida de ninguém. Não está decidindo direito nenhum. Está organizando o funcionamento da atividade administrativa para que outros atos decisórios possam ser tomados ou praticados. Então, olha, o exemplo aí, carimbar, numerar, perfurar para autuar, né? Autuar para apensar um documento, etiquetar autos de processo, rubricar páginas, registrar, protocolizar. Serviço aí que vai ser feito pelos carregadores do piano aí na administração pública, que vai pegar o serviço pesado. Tá aí. Ato de expediente. Beleza? Bom, próximo critério classificatório é a classificação quanto aos efeitos. Classificação quanto aos efeitos. Isso vai ser objeto do próximo bloco, em que a gente continua tratando da classificação dos atos e trataremos aí da classificação quanto aos efeitos. Eu aguardo você aí para o próximo bloco.